Vamos começar com direto. Não é lobo terrível. Ponto. Tá? Então, toda aquela ideia de que o lobo terrível foi desextinto, tá de volta na Terra, reviveram o lobo terrível, esquece. Você não tem um lobo terrível. E qualquer lugar que você veja falando ou comemorando que conseguiram desextinguir o lobo terrível, se esse lugar for só canal de notícia, e for canal de notícia sensacionalista e tudo mais, eles estão fazendo o que já é de praxe eles fazerem, que é dar uma notícia e seguir o padrão da notícia que todo mundo tá falando, tá? Para meio que deixar todo mundo feliz. Agora, se você vê isso em canal de ciência, você afirmando que o lobo terrível tá de volta e que, nossa senhora, conseguiram desextinguir o lobo terrível. Gente, calma, tá? Não é o lobo terrível. E não é o lobo terrível por quê, tá? Primeira coisa, para você considerar que realmente você teve uma desextinção, na minha opinião, que você teve uma desextinção de um animal já extinto, você tem que, eu nem digo 100%, mas você tem que chegar o mais próximo possível do 100% do DNA desse animal totalmente recuperado. O que não aconteceu em nenhum caso até agora. Não aconteceu com o rato lanoso, não aconteceu com o dodô que eles estão prometendo, não aconteceu em nenhum caso até agora, tá? E é simples. O que eles estão alegando é que, já que o lobo cinzento compartilha 99,5% do DNA com o lobo terrível, se eu mexi só nesse 0,05 que dá a diferença, eu consegui fazer ele ficar mais próximo do que era, pronto, eu tenho um lobo terrível. Não tem. Não tem, tá? Porque, como eu disse, 0,05 é referente a quase 1 milhão de bases nitrogenadas, tá? E 1 milhão de bases nitrogenadas não significa que são só esses 14 genes que eles alteraram. Eles conseguiram, por meio do sequenciamento daquela amostra que eles tinham lá, eles conseguiram chegar nesses 14 genes, ou pelo menos no que eles dizem ser 14 genes. Mas eram só 14 que tinha nessa diferença? Ou eram mais genes? E se fossem 200 genes nesses 0,05% que eles não conseguiram rastrear? E aí? É considerado que você mexer só em 14, você está realmente deixando o animal próximo do que ele era? Então, eu acho que o que a gente tem aqui é um lobo, e isso o chat já tinha colocado aqui bastante. Eu acho que o que a gente tem aqui é um lobo geneticamente modificado. Assim como foi um rato geneticamente modificado e estava extremamente distante de ser um mamute, o que a gente tinha era um lobo geneticamente modificado. Que a gente tem agora. Tá? Eles pegaram o lobo cinzento, fizeram lá com a técnica de CRISPR um recorta, copia e cola, colocaram ali, alteraram algumas bases para poder alterar e chegar muito próximo do que eles acham que seria a estrutura de um lobo terrível, mas não é o lobo terrível. Inclusive, a técnica feita não pode ser nem considerada uma transgenia. Porque qual que é a diferença de transgênico e geneticamente modificado? O transgênico, isso acontece muito com planta, por exemplo. A gente tem a Embrapa aqui no Brasil, ela é reconhecida mundialmente por ela conseguir fazer transgenia em plantas, principalmente alimentares, e conseguir aumentar o rendimento dessas plantas, resistência a pragas e tudo mais. Então a Embrapa é respeitada no mundo todo por isso. A transgenia é quando você pega um gene completo sem mexer nele. Você não mexe na estrutura dele. Você pega esse gene completo e você transfere ele para uma outra espécie. Então seria transgenia se dessa amostra que eles pegaram de dente de crânio, eles conseguissem retirar um gene total,
sem mexer nele, sem alterar qualquer condição dele, e transferir esse gene inteiro para o DNA do lobo cinzento, para pontos específicos do DNA do lobo cinzento. Então vamos pegar o exemplo do tamanho do dente. Eles teriam que ir lá no DNA do lobo cinzento, recortar o gene completo, sem mexer no gene, só recortar, tirar de lá o gene que causaria o crescimento de dentes, que é o responsável pelo tamanho do dente do lobo cinzento, e no lugar desse recorte, colocar o gene completo, sem alterações, tá? Do gene que determinava o tamanho do dente lá no lobo terrível. Aí seria um processo de transgenia. Mas por que não é considerado transgenia? Porque nesses pedaços que eles julgavam ser os genes que davam essas características que eles falaram que tinha, eles fizeram modificações. Muito provavelmente porque estava corrompido. Porque, como eu disse, é muito difícil você segurar, conservar DNA completo, mesmo que ali do osso ou de amostras que tenham ali no osso, em um tipo de fossilização que foi feita em poço de piche, com temperatura muito elevada. A temperatura por si só já degrada o DNA. Então ali eles devem ter percebido que, ó, aqui a gente tem um trecho muito comprido, que provavelmente é um trecho de gene, mas tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando uma letra, tá faltando um pedaço, tá faltando uma palavra. Vamos lembrar da legenda do filme lá. E aí vamos comparar com o lobo cinzento. Fez a comparação. Ah, ó, no lobo cinzento, o que preenche esse espacinho que tá perdido aqui no lobo terrível é isso. Então vamos tentar seguir a mesma ideia de sequência de bases e vamos completar. E vamos ver se isso dá um resultado. Ou seja, não fez uma transgenia, fez uma modificação gênica. Não é nem genética de ser grandes modificações. É uma modificação gênica, tá? Então não é só é o rato lanoso um pouco maior, na minha opinião. Foram lá, deram... Sabe quando você dá um tapa na aparência? Ah, tá com... Vamos pegar o lobo cinzento, que tem a aparência de lobo cinzento, vamos dar uma bombada nele, vamos aumentar o crânio dele, aumentar o tamanho dos dentes dele, e aí a gente tem de volta o lobo terrível. Tá? Não. Certo? Então, na minha opinião, não é uma desextinção, não é o lobo terrível que tá aí, tá? E não é uma transgenia. É só uma alteração genética que, tecnicamente, a gente pode até considerar bem feita, tá? Porque se esses lobinhos nasceram e, por enquanto, não estão com problema nenhum, segundo o que eles dizem, até tudo bem. Foi uma técnica bem feita, uma técnica de uso de CRISPR bem feita. Mas só.